Um jovem fazendeiro mineiro de 23 anos relatou ter sido levado à força para dentro de uma nave e submetido a procedimentos contra sua vontade. Quando um médico o examinou meses depois, encontrou marcas inexplicáveis dos dois lados do queixo e sintomas documentados como consistentes com envenenamento por radiação. O caso foi registrado pela primeira vez em 1962. Pesquisadores o classificaram como a alegação de abdução mais antiga documentada no mundo. O fenômeno começou não em outubro de 1957, mas 11 dias antes. Antônio Vilas Boas tinha 23 anos. Era filho de fazendeiros de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Trabalhava à noite para fugir do calor intenso do dia. Na madrugada de 5 de outubro de 1957, ele e o irmão João se preparavam para dormir depois de uma festa. Pela janela do quarto, os dois irmãos viram uma luz branca muito forte iluminar o exterior. Antônio relatou o episódio com precisão. Não houve explicação registrada para a origem daquela luz. 9 dias depois, na noite de 14 de outubro, Antônio estava arando o campo com o trator ao lado do irmão José. Por volta das 21h30, na ponta norte do campo, surgiu uma luz vermelha penetrante. Os dois irmãos relataram que a luz doía nos olhos. Os irmãos tentaram se aproximar da luz. Ela recuava. Quanto mais avançavam, mais distante ela ficava. O relato descreve tentativas repetidas e frustradas de alcançar o fenômeno. A luz nunca foi identificada. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, por volta de 1h da manhã, Antônio estava só. Arava o campo sozinho com o trator quando avistou no céu o que descreveu como uma estrela vermelha. A luz começou a descer em direção ao campo. O que Antônio Vilas Boas disse ter acontecido nas próximas 5 horas gerou um relatório médico, marcas físicas documentadas e um laudo que mencionava a exposição à radiação. A pergunta que pesquisadores ainda fazem é: o que de fato aconteceu naquele campo? Por volta de 1h da manhã, Antônio Vilas Boas relatou ter visto a luz vermelha se aproximar em velocidade e começar a descer diretamente sobre o campo onde trabalhava. Segundo o seu depoimento prestado em 22 de fevereiro de 1958, o objeto tinha formato de ovo e uma cúpula giratória no topo. O depoimento de Antônio descreve 3 pernas que se estenderam do objeto enquanto ele pousava no solo. A estrutura se assentou no chão do campo a poucos metros do trator. Uma luz vermelha brilhante iluminava a parte dianteira da nave. Antônio saltou do trator e tentou correr em direção à sua casa. No relato registrado pelo Dr. Olavo Fontes, ele foi agarrado por um ser que mal chegava à altura de seu ombro. O impacto físico foi imediato. Antônio declarou que conseguiu acertar um golpe no ser e desequilibrá-lo. Mas outros 3 surgiram e o imobilizaram pelos braços e pernas. Ele foi carregado para dentro da nave contra a vontade. No depoimento colhido em fevereiro de 1958, Antônio descreveu os seres com precisão. Eles mediam aproximadamente 1,57 m de altura. Vestiam trajes justos de material grosso e acinzentado, com tiras escuras em algumas áreas. O traje cobria os seres até o pescoço. Sobre a cabeça, usavam um capacete rígido, reforçado especialmente na altura do nariz. Antônio não conseguiu distinguir nenhuma característica facial além dos olhos. Dentro da nave, Antônio relatou ter sido despido à força pelos seres. Segundo o depoimento registrado pelo Dr. Fontes, um líquido oleoso foi então aplicado em toda a superfície de sua pele, com o que descreveu como uma espécie de esponja. O líquido oleoso, conforme Antônio descreveu, não deixava a pele engordurada. Ele cobriu o corpo inteiro. A finalidade desse procedimento nunca foi esclarecida pelo relato. Em seguida, Antônio foi conduzido a outra sala. 2 seres se aproximaram carregando um objeto descrito como um cálice, do qual partiam 2 tubos flexíveis. Cada tubo terminava em uma peça semelhante a uma ventosa. A ventosa foi aplicada no queixo de Antônio. Seu sangue foi sugado pelo tubo e depositado no cálice até a metade. O outro tubo foi usado no lado oposto do queixo, completando o recipiente. Antônio disse não ter sentido dor, apenas a sucção na pele.
Meses depois, o Dr. Olavo Fontes documentou 2 manchas hipercrômicas simétricas no queixo de Antônio, uma de cada lado. O laudo, datado de 22 de fevereiro de 1958, descreve a pele nessas regiões como mais lisa e adelgaçada. A causa dessas marcas, segundo o documento, não pode ser determinada. Após a coleta de sangue, Antônio relatou ter sido conduzido para uma terceira sala. A porta se fechou. Ele ficou sozinho. Em seguida, segundo o depoimento, algum tipo de gás começou a ser bombeado para o interior da sala. Antônio descreveu uma náusea violenta que o deixou incapaz de se manter firme. No depoimento colhido pelo Dr. Olavo Fontes em 22 de fevereiro de 1958, Antônio disse que chegou a vomitar durante a exposição ao gás. A duração dessa fase foi estimada em aproximadamente meia hora. Depois que o gás cessou, Antônio relatou a entrada de um ser diferente dos outros. Não era um dos seres com traje cinza. Era um ser feminino. E estava nu. O depoimento descreve a criatura com 1,57 m de altura. O rosto era triangular. Maçãs do rosto salientes, queixo fino e pontiagudo. Os olhos eram grandes, azuis, com um formato felino. Antônio detalhou os cabelos da criatura como loiros, quase brancos. Os pelos pubianos e axilares, porém, eram de uma cor que ele descreveu como vermelha, quase da cor de sangue. Esse detalhe específico consta no laudo de 1958. Segundo o relato, o encontro sexual ocorreu nessa sala, sem que Antônio conseguisse resistir. Ele descreveu a situação como forçada. A duração, afirmou, não soube precisar. Ao término do encontro, Antônio relatou que a criatura se virou para ele. Apontou para a própria barriga, depois apontou para o céu, em direção acima da nave. Não pronunciou palavra alguma. O que esse gesto significava nunca foi explicado. Pesquisadores interpretaram como uma indicação de gravidez ou de uma missão de reprodução. Antônio nunca chegou a uma conclusão. Em seguida, Antônio foi conduzido de volta para fora da nave. O trator estava no mesmo lugar onde o havia deixado. O motor ligou na primeira tentativa. O dia estava nascendo quando Antônio chegou à casa da família. Ele estimou que havia passado cerca de 5 horas dentro da nave. Nos dias seguintes, a pele começou a apresentar nódulos avermelhados. Seus olhos ardiam. Ele mal conseguia dormir. Semanas após a madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas tomou uma decisão. Escreveu uma carta para João Martins, jornalista da revista O Cruzeiro, que mantinha uma coluna sobre avistamentos de discos voadores. Era o primeiro passo para tornar pública uma história que ele sabia que ninguém acreditaria. João Martins ficou impressionado, não pela história em si. Casos de avistamento chegavam à sua redação toda semana. O que chamou a atenção foi o nível de detalhe e a ausência de hesitação. O jornalista financiou a viagem de Antônio ao Rio de Janeiro. O encontro foi marcado para fevereiro de 1958. Na tarde de 22 de fevereiro de 1958, Antônio Vilas Boas prestou depoimento no consultório médico do Dr. Olavo Fontes, no Rio de Janeiro. João Martins estava presente como testemunha. O Dr. Fontes era gastroenterologista da Escola Nacional de Medicina e representante brasileiro da APRO, a Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos. O laudo emitido naquele mesmo dia documentou o seguinte: 2 pequenas manchas hipercrômicas, uma de cada lado do queixo. A pele nessas regiões se apresentava mais lisa e adelgaçada. O Dr. Fontes registrou que não havia nenhum elemento que permitisse determinar a natureza ou a idade dessas marcas. Além das marcas visíveis, o Dr. Fontes registrou um conjunto de sintomas que descreveu como compatíveis com envenenamento por radiação.
náusea, dores pelo corpo, sensação de queimação nos olhos, perda de apetite. Lesões cutâneas que continuaram aparecendo durante meses, pequenos nódulos avermelhados com um orifício central. Fontes concluiu que Antônio havia sido exposto a uma grande dose de radiação. O Dr. Fontes enviou o relatório completo para a APRO, nos Estados Unidos. A resposta veio meses depois. A organização considerou o caso fantástico demais para publicar. O relato de Antônio Vilas Boas ficou engavetado. Por anos, apenas um punhado de pesquisadores sabia da sua existência. Em 1962, o ufólogo Dr. Walter Bühler, da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, a SBDV, soube do caso. Bühler e o Dr. Mário Prudente Aquino viajaram até São Francisco de Sales para realizar a investigação de campo. Ao chegar, procuraram o farmacêutico local, que havia atendido Antônio logo após o ocorrido. Através dele, conseguiram chegar ao fazendeiro. Antônio Vilas Boas recebeu os investigadores e repetiu o relato com a mesma precisão de 1958. Nenhum detalhe havia mudado. O boletim da SBDV publicou o caso nos meses de abril a junho de 1962. Era a primeira vez que o nome de Antônio Vilas Boas aparecia impresso. Em janeiro de 1965, a revista britânica Flying Saucer Review reproduziu o relatório de Bühler para o mundo. Antônio Vilas Boas viveu mais 34 anos após aquela noite de outubro. Tornou-se advogado respeitado, casou-se e teve filhos. Nunca mudou uma vírgula de sua história. As marcas em seu queixo cicatrizaram, mas a questão permanece. Foi ele realmente usado como reprodutor por uma civilização extraterrestre ou criou a mais elaborada e consistente ficção da história da ufologia? O primeiro caso de abdução documentado do mundo continua sem explicação. Se você chegou até aqui, você já sabe que esse caso não tem resposta fácil. Deixe nos comentários o que você acredita: testemunho real, alucinação ou outra coisa completamente diferente. Curta o vídeo se o caso Vilas Boas merece mais investigação e se inscreva no canal. Toda semana, um novo mistério documentado, sem sensacionalismo.